Olá, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez no canal do John, nosso eterno John, que partiu no dia 29 de dezembro, sexta-feira, dia 19, ontem, fez 3 semanas que Deus levou ele, e a gente está aqui para compartilhar com vocês como que foi o desfecho da nossa história, o final. Não é para entristecer, não é uma mensagem de melancolia, apesar que a gente ainda está vivendo o luto, a gente ainda chora muito pela perda, pela saudade, mas é para trazer uma mensagem de conforto, assim como Deus tem confortado o nosso coração. E diante disso, eu quero deixar o versículo que está lá no Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Deus demonstrou bondade com a gente o tempo todo que nós estivemos ali. E foi de repente a ida do nosso bebê para o encontro com o Senhor, com o Criador dele. Na semana seguinte a gente traria ele para casa e ele foi embora na sexta-feira. A gente já tinha montado aqui os equipamentos, a gente já tinha os equipamentos no quartinho dele, tudo do home care, tudo que ele precisaria. Porém, na sexta-feira, por volta de 15h30, 15h45, ele nos deixou, estávamos eu e a Grace no hospital, e Deus foi tão bom conosco que ele deixou a gente despedir do John. Eu já tinha voltado aos meus afazeres de trabalho, eu já estava trabalhando novamente, por isso a Grace precisou de ficar lá com ele algumas noites, ela ficou 4 noites, né? Ela ficou 4 noites lá com o John, então assim, passou 4 noites e dias, né? Passou bastante tempo com ele. E a última noite eu passei com ele. Tem até o videozinho que eu coloquei lá no Instagram, que o último videozinho que eu gravei dele foi ele chupando os Tava rindo, dedinhos, né? estava rindo. Quando eu cheguei lá, ele me recebeu com um sorriso, e depois ele ficou chupando os dedinhos. Eu passei a noite com ele. Não foi uma noite tranquila, mas também não foi nada de anormal. E no dia de manhã, no outro dia, durante a manhã, chegou uma técnica de enfermagem lá para ficar com ele. E eu vim para casa porque a gente tinha que fazer, a gente tinha fazeres, tinha responsabilidades aqui em casa, como comprar alguns móveis ainda para acabar de montar o quartinho dele, porque precisaria de ter, além do home care, dos aparelhos, precisaria de ficar uma técnica de enfermagem com ele 24 É, horas. Seriam 4 ter uma equipes. poltrona. Ah, eu precisava de uma poltrona para descansar e tal. Os remédios dele eram manipulados, a gente já estava com a receita, precisávamos de ir na farmácia para manipular. E aí acabou que eu vim para casa e a técnica ficou lá, tomando conta dele. Quando a gente estava na loja, olhando a poltrona para a técnica, a gente recebeu mensagem do hospital, da menina que tinha ficado com ele pra gente. E ela falando, ó, o John não tá bem, o John teve intercorrência, né? Intercorrência é quando tem algo que sai do normal ali, Uma do alteração, paciente, né? alguma alteração. E ela falou que ele não tava legal. E aí, só que pra gente isso não era tão incomum. O John às vezes dava essa piorada assim, mas rapidamente ele melhorava. Nós fomos pra lá, pro hospital, almoçamos e fomos pra lá. Tanto é que E a gente até falou com ele. Assim, olha, é, passa pra gente todas as informações que tiver acontecendo aí, porque ele já teve outra intercorrência, assim. Então, vai me falando e vai me colocando atualizada. com essas intercorrências, a saturação dele caía muito, ele ficava mosqueado, roxo, porque o sangue, né, a circulação do sangue, ela piorava quando ele tinha essas questões. E quando nós chegamos lá, a gente deparou com ele muito roxinho, as mãozinhas assim, Principalmente as quase extremidades. pretas, e ele estava com 100% de oxigênio, a máquina de oxigênio estava com 100%. Ele, quando eu saí de lá, ele estava em uma máquina de oxigênio, depois ele passou para outra mais potente. E eles colheram exames dele porque eles estavam desconfiando de infecção. Foi tudo muito rápido, mas a gente conseguiu chegar a tempo e o último olhar dele foi para a mamãe Grace. Eu tava do lado dele ali, eu tava dando um beijinho nele e a Grace chegou brincando com ele e ele deu a última olhada para ela e quando a gente saiu do quarto, a saturação dele começou a cair, tava em 60. A nossa saturação, pessoas com o coração normal, nossa saturação é 98, 99. A dele, por ser cardiopata, era de 75 a 85, o aceitável.
ela estava em 60, ele estava com 100%. Aí os médicos começaram a pedir óxido nítrico para levar para ele, porque ele já usou isso outras vezes. E todo momento, Quando a assim, saturação tava bem baixa bem aí. baixo, eles usaram óxido nítrico. Então, assim, ele já teve outras fases assim. Então a gente pensou que ia passar. Mas aquele dia, eu não sei por que, aquele dia eu tava me sentindo diferente. Quando a gente saiu daqui, quando eu peguei o carro para voltar pro hospital, veio um pensamento assim na minha mente: se o meu filho for levado por Deus, ele vai parar de sofrer, vai ser o melhor para ele. Veio isso na minha cabeça enquanto eu estava dirigindo o carro para ir para o hospital. Eu não falei nada com a Grace porque pensei assim: pensamento negativo, não quero pensar isso, tira esse pensamento da minha mente, Deus. Quando chegamos lá, os médicos começaram a entrar no quarto e os enfermeiros também e trazendo equipamentos, até equipamento para olhar o coração eles levaram para fazer como se fosse um ultrassom ali do coração, mas não daria para ver o suficiente, porque ali os médicos que estavam ali eram intensivistas, não eram os cardiologistas, não estavam com o equipamento necessário É. para ver o funcionamento do coração. E eu mais a Grace fomos para um quarto, a técnica lá, a amiga nossa, a Lili, abriu um quarto, colocou a gente pra dentro, falou assim, Ela viu que vai a pra gente cá, tava a gente assim, tava, né? né, sem chão É, quando começou a ver bem aquilo. abalada. A técnica que havia ficado com ele de manhã, a Vitória, já conhecia muito bem o John, já tinha ficado com ele outras É. vezes, e ela tava muito abalada, tava chorando muito, falou que a intercorrência que ele teve de manhã foi terrível, e tava todos os médicos, a gente via no rosto dos médicos, né, que eles estavam assim, Apreensivos, apreensivos, estava né? acontecendo muita coisa errada com o John ali, nós fomos pro quarto orar, e pela primeira vez eu orei: Deus, não leva o meu filho, por favor. Eu faço o que o Senhor quiser, não leva o meu filho. E a Grace orando: oh meu Deus, que a vontade do Senhor seja feita. A vontade do Senhor, eu confio na vontade do Senhor. E eu orando desesperado: por favor, Deus, não leva o meu filho, não leva o meu filho. E a gente já tinha visto ele ficar daquela maneira, mas o sentimento estava diferente. Então a doutora, uma das médicas lá, entrou no quarto, a coordenadora do plantão É. daquele momento, entrou no quarto chorando e falou pra gente: ó, a gente tá com receio que ele não volte. A gente E tá a gente tá tentando tentando reanimar. reanimar e a gente não sabe se ele volta. Aquilo, assim, ela até queria que a gente sentasse, mas a gente não sentou. A gente dobrou o joelho e orando ao Senhor, pedindo a Deus que seja feita a vontade dele, o dia orando também, a gente orando. E aí foi quando uma técnica entrou e ela falou assim: deixa que eu vou lá. Aí ela foi lá, demorou mais um pouco, nós continuamos orando, falando: Senhor, Senhor. E aí ela perguntou pra gente se a gente queria despedir. Aí a gente voltou pro quarto. Já tinha 45 minutos que eles estavam tentando reanimar o John. Pra gente, naquele quarto ali, enquanto a gente tava orando, parecia que tinha sido 10 minutos. A gente nunca a oração passou tão rápido assim, né? Às vezes a gente tem preguiça de orar, às vezes a gente começa a orar, a gente ora 5 minutos É. ajoelhado e parece que foi uma vida inteira. Mas nessa vez a gente ajoelhado clamando a Deus para ter É. misericórdia. E nós pedíamos também, né? A gente tentava ali é, mandar nos grupos, né? Mandar para as Pedido de pessoas oração. pedidos de oração. Nós ligamos para o nosso pastor Ivanir, que é uma bênção nas nossas vidas. Ele A orou com a gente ligou gente. para ele, ele orou com a gente. E assim, Deus foi tocando e transformando tudo ali. Quando voltamos pro quarto, estavam fazendo ainda massagem cardíaca nele. Aí quando a gente voltou, eles pararam, já não tinha mais vida nele. Tiraram Os eletrodos, a tráqueo, tiraram tudo, aquele fio de que mede a saturação dele. Eles tiraram tudo que fosse ali, vamos dizer assim, hospitalar e deixou ele como se fosse uma. Que não precisasse de nada daquilo, né? Aí a gente E pôde pegar ele no colo, é, se o Di foi despedir. o primeiro a pegar ele no colo, né? Com ele no colo eu peguei de formas que sempre quis pegar, nunca tive a oportunidade, né? De pegar daquela forma, mas Deus nos proporcionou naquele momento. E por que que a gente fala que Deus é bom o tempo todo? Porque ele nos permitiu chegar lá a tempo
de despedir dele. Porque se acontece isso só com um de nós lá, né? Aí liga pro outro aqui em casa, o outro sai correndo com o carro, desesperado. Ou então, se a gente não está lá, se eles ligam pra gente e falam, ó, gente, vem pro hospital porque o John faleceu. Então Deus permitiu que a gente estivesse com ele nesse momento. O primeiro olhar dele, quando ele nasceu, foi pra mamãe Grace. E o último também. Ele olhou pra ela e descansou. A gente sabe que esse momento todo que ele passou, que estavam tentando reanimar ele, ele não sentiu dor nenhuma. Deus já tinha tirado a vida dele, do corpinho dele. E Deus nos permitiu isso tudo. Ele permitiu que a gente levasse o Dexter lá. Na semana anterior, a gente tinha levado nosso cachorrinho, ele se encontrou com ele. Eu ainda tinha pensado em falar com ele. Vão deixar para quando ele chegar, o Dexter conhecer ele. Chegar em casa, né? Conhecer o Dexter em casa. Aí depois eu pensei assim, nossa, Senhor, muito obrigada, porque eu não, como se diz, eu não fui pra frente com esse pensamento. E foi a última vez que ele foi ao jardim. Sim. O Deus é tão bom que, assim, ele usa até as regras novas pra abençoar a gente. Eles podiam ir no quarto, os pets. Só que dessa vez eles proibiram. Falou, não, o pet não pode ir no quarto, tem que ir no jardim. E foi a última vez que o John foi ao jardim. Foi. E foi muito bom esse dia. E no dia 30 foi o sepultamento dele. E os médicos disseram que não tinham certeza do que tinha acontecido, porque foi muito súbito. Pegou todo mundo de surpresa. Quando eu mandei a mensagem falando que ele tinha falecido, o pessoal, mas como assim? Ele tava para ir para casa. Você estava fazendo vídeo aí do quartinho dele pronto. Mas os planos de Deus, a gente não sabe, né? A gente só tem que crer e confiar que ele tem o melhor para nós. E ele, em toda a bondade dele, ele nos permitiu passar dias maravilhosos com o John, apesar de toda a luta. E fica o legado dele pra gente, o eterno John. Tudo que ele ensinou pra gente, a gente teve gente lá no cemitério e no velório, gente que a gente não conhecia. Falou, eu acompanhei a luta de vocês pelo Instagram, vim aqui dar um abraço em vocês. Foi a primeira vez que eu vi aquela pessoa, mas a gente se sentiu tão abraçado, né? Um carinho tão grande das pessoas que acompanharam a vida do John. E o que ele deixou, o que ele ensinou pra gente, continua. Ele foi a pessoa mais forte que eu conheci aqui nessa terra. E Deus levou ele de uma forma que não foi infecciosa. Os médicos falaram dos resultados dos exames, né? Ligamos para lá, tiveram o resultado do exame. Sim. Ele não tinha infecção. O que aconteceu, o que eles acreditam que aconteceu, foi a pecinha, o Blaylock, da primeira cirurgia que ele fez com 7 dias de vida. Que eu já fiz um videozinho aqui explicando para vocês a cirurgia, o Blaylock. Ele já estava com um acotovelamento, tinham feito cateterismo na semana anterior, ele estava bem em funcionamento, mas ele pode ter virado, dobrado, e aí ele impede a passagem do sangue para a aorta e para a artéria pulmonar. E isso o sangue não volta para o coração, aí o corpo fica sem oxigênio, a saturação cai e o coração para de bater, e foi o que aconteceu. E foi o dia que Deus tinha para levar ele. E pessoas falaram assim, se ele fosse para casa e falecesse em casa de infecção, porque a gente achou que podia ser infecção, mas não era. Foi simplesmente o jeito que Deus encontrou de levar a alma do John para o céu. E nós agradecemos infinitamente a Deus. Uma palavra que a gente tem assim para 2023 é gratidão, né? Porque nós passamos muitas lutas, né? Mas nós somos profundamente gratos a Deus por Ele ter nos proporcionado o John aqui na Terra. E até no último dia, a gente vê o cuidado do Senhor conosco, né? A gente vê que lá precisava estar a técnica Vitória. Tinha que ser ela. Não podia ser a gente. Então, assim, eu acho que se fosse um de nós dois, uma tragédia podia ter acontecido sim, porque nós iríamos ficar muito aflitos para chegar lá. Às vezes um poderia começar a chorar e o outro falar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ou às vezes podia, nem ir lá, porque ele já tinha passado por coisas assim, e um de nós lá sozinho segurou a onda e ele melhorou. Que também seria terrível pior, um sozinho né? lá. Né? Então, assim, Deus cuidou dos mínimos detalhes, né? Era aquele dia que ele separou. E assim, o John foi tão forte, que ele começou a intercorrer de manhã. Nós conseguimos chegar lá por volta do horário do almoço.
E ele foi falecer mais tarde. Esperou a gente chegar, Então, assim, despediu. ele despediu. Deus proporcionou a gente estar buscando a Deus naquele momento, né? Naquele momento que nós estávamos preocupados, aflitos, sem saber o que poderia acontecer nos próximos minutos ou nas próximas horas. Ele foi nosso refúgio. Mas confiantes que ele estava fazendo a vontade dele. Então, a gente queria compartilhar isso com vocês, os últimos momentos do John. Depois a gente teve o velório, foi muita gente, o enterro também, o sepultamento. A gente gostaria de agradecer, né, Agradecemos amor? todos as pessoas vocês que foram lá, As pessoas que não puderam comparecer, mas a gente lembra de cada um de vocês. Assim, muito obrigada mesmo pela força. E assim, eu peço para vocês continuarem orando por nós mesmo, porque não é fácil, né? Não é fácil devolver para Deus, né? Um filho, né? Isso aí não é uma tarefa fácil, mas nós sabemos que ele não tem dor, ele não tem sofrimento agora, tá junto do Pai, tá no melhor lugar, até nós podemos encontrar com ele, né? Amém. Então, assim, nós estamos aqui e a gente tem a certeza que o John cumpriu o propósito dele aqui na Terra. Isso nos conforta profundamente dele ter cumprido o propósito dele aqui, né? De pessoas terem conhecido a Jesus, de pessoas terem voltado para Jesus e de pessoas estarem aumentando a intimidade junto ao Senhor. Isso daí também nos deu força, né? Eu costumo falar que, em primeiro lugar, quem nos deu forças foi Deus e as orações dos irmãos e os testemunhos de vocês. Como é bom saber, o nosso coração ele fica mais tranquilo, ele fica mais quentinho, sabendo que a vida do meu filho tocou a vida de vocês. Realmente esse sentimento é maravilhoso. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanharam, todos que compareceram e foram um ombro amigo pra gente chorar naquele momento de dor. E a vida continua. Deus tem planos, Amém. um futuro maravilhoso para nós, para todos nós, né? Ele tem pensamentos de paz. Deus não é um Deus que se agrada do nosso sofrimento, né? E Ele é o nosso refúgio, a gente confia nele. O canal não vai parar, a gente vai continuar falando, trazendo coisas para abençoar a vida de vocês aqui, né? A gente tem tanto testemunho ainda para contar. Fomos convidados para ir em igrejas, dar o testemunho, isso é maravilhoso, né? A gente falar do que aconteceu de uma maneira sobrenatural. Não do sofrimento em si, mas do que Deus fez por nós, pela vida do John e pela vida de todos que nos acompanharam. Então eu te agradeço. Se você quiser continuar acompanhando a nossa história, nossos testemunhos, nosso modo de vida cristão, se inscreva no nosso canal, deixa a sua curtida e compartilha aí para quem você acha que deve ouvir essas histórias assim comoventes, do mover do Espírito Santo. E também comenta aí, deixa alguma palavra pra gente, abençoado, continue orando por nós. Nós agradecemos a todos e também nós gostaríamos de pedir a vocês, e se vocês acompanharam a gente desde o início, né, e também quem começou agora a acompanhar a gente e que voltou para Cristo e que aumentou a intimidade com o Senhor, continuem firmes, porque Deus tem um propósito para nossa vida. Basta a gente cumprir esse propósito, né? Basta a gente buscar Ele de todo o coração. Então, nós pedimos a vocês para continuar, né? O John, ele partiu, mas ele cumpriu o propósito dele aqui na Terra, né? E você tem cumprido o seu propósito? E a falar do Senhor para as outras pessoas, é leitura da palavra, é jejum, é oração. Continuem a buscar esse nosso Deus, que tudo pode, e Ele é dono do ouro e da prata. Ele está sempre no controle. Amém. Um grande abraço. Até a próxima.